E uma pessoa, quando passou a primeira noite aqui em Figueira, sonhou que diante de si estava o número 4.999. E o que isto quer dizer? O 4 é o número que simboliza a matéria, a nossa vida material. Então 4.999 é quase 5.000, isto é uma matéria que está no ponto de ser transmutada. É uma matéria que está para chegar num nível mais mental, porque o 5 é o número da mente. Então o 4 é o número da matéria, o 5 é o número da mente. 4.999, para quem vê isto, pode ser uma matéria que está se sutilizando. Com os números, nós não podemos nos prender a tabelas, nem podemos nos prender ao significado muito exato dos números, porque os números combinados passam a ser outra coisa, como aqui. Então o 4 vale uma coisa, o 5 vale uma coisa, mas quando entram outros números aí, formam combinações que nós teremos que ler. Teremos que entrar nesta linguagem para poder compreender. Mas se uma pessoa sonha com este número na frente dela, então é alguém que já está transcendendo a mente concreta, que já está entrando num outro tipo de funcionamento mental com números, começa a sonhar com números, ou começa a receber certas mensagens, ou começa a compreender certas coisas através dos números. O livro Os Números e a Vida talvez possa ajudar esta pessoa. E uma pessoa diz que se os planos se sucedem, isto é, o físico, etérico, astral e o mental, se quando nós desencarnamos, nós podemos saltar esta ordem. Saltar a ordem nós não podemos, mas nós podemos passar bem rapidamente através de certos planos. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos diretamente para o nível da alma. Nós vamos ficar com a consciência um pouco no etérico, um pouco no astral, um pouco no mental, e depois é que vamos subindo. O que pode acontecer é, se a pessoa já não tem mais apegos emocionais, ela passa pelo astral muito rapidamente, mas não pode deixar de passar, porque aqui tem uma ordem de planos. Agora, se a pessoa encarnada já está transcendendo o plano astral, que é muito difícil, mas se o plano astral não é mais significativo para ela, então ela pode sim desencarnar e ir muito rapidamente para o mental. Praticamente não ficar no astral, mas não deixa de passar, porque existe uma ordem aí de planos e dimensões. E uma pessoa estava lendo o livro O Corpo Mental, de Arthur Powell, e ela ficou na dúvida se o Devakan é um lugar ou é um estado de consciência. Bom, o livro O Corpo Mental está descrevendo o corpo mental, está descrevendo a mente e os vários planos da mente. Então a mente começa na mente concreta, esta mente que pensa, depois esta mente vai se aprofundando, vai se tornando abstrata e chega nos seus níveis mais abstratos. Nos níveis mais abstratos da mente, onde a mente é quase intuitiva, aí é que se localiza o que em teosofia é chamado de Devakan, que é o mesmo paraíso dos cristãos. Isto é, o indivíduo desencarna, passa para o plano mental e chega no mais alto nível do plano mental, que é o paraíso, o céu ou o Devakan, que é um lugar de abstrações. É um lugar onde não há mais emoções, existe só a essência mental. Este é um estado de consciência. Agora, alguns textos chamam isso de lugar, porque a pessoa se encontra naquele estado de consciência. Então chama isso de lugar.
mas não é realmente um lugar concreto. É um estado de consciência que faz parte da nossa mente. Uma pessoa está perguntando se o cenário no plano astral é feito pelas atitudes realizadas no plano físico. E o que fazemos no plano físico se surge no plano astral. Esse nível de consciência astral é chamado também o nível dos desejos. Nesse nível, os nossos desejos criam tudo aquilo que eles são, não é? Então, uma parte do plano astral é povoado pelo desejo dos homens, dos seres, pela vida astral, instintiva dos animais também. E esse nível do astral é bastante tumultuado, como se pode imaginar. E ele pode influir sobre os seres que estão no plano físico. Então, este mundo astral, ou essa situação astral, pode influir diretamente sobre os corpos astrais dos seres encarnados e haver, então, uma desordem astral, uma desordem emocional em quem está encarnado. Agora, o plano astral não é só feito destas coisas. O plano astral também contém ideias que podem descer dos planos mais elevados. Então, uma ideia surge muito além do plano astral, muito além também do plano mental. Mas ela, quando surge no plano mental, ela está mais densificada. E assim, à medida que a ideia vai descendo, ela vai se densificando. Então, uma ideia divina, por exemplo, uma ideia supramental, ela, quando se projeta nos níveis mais altos do mental, ela se transforma numa forma pensamento mental. Ela toma forma. Mesmo uma ideia abstrata, um impulso, ali toma uma forma mental. Então, o mental é cheio de formas pensamento. E, à medida que essas formas vão descendo, vão ficando mais densas. E assim como a humanidade pode ser influenciada por esse plano astral, cheio de desejos humanos e tudo, ela pode também ser influenciada pelas formas mentais mais ou menos densas. Por isso é que se sugere às pessoas que não deem muita ênfase a estas formas mentais que elas já possuem ou que elas podem estar em vias de assumir. Porque isso são formas que não são da pessoa, são formas que elas captam e começam em seguida a viver conforme estas formas. Então, o importante é silenciar o máximo possível com esse sistema de pensamentos, né? Fazer com que os pensamentos se acalmem para que impulsos da alma, do eu superior, do nível mais profundo possam surgir e possam também dissolver e curar essas formas mentais já arraigadas, estas formas astrais também já arraigadas nesses corpos sutis. Veja, aqui tem uma pessoa, por exemplo, que padece muito com pesadelos. E ela diz: por que eu tenho pesadelos e o que eu devo fazer? Então, esses pesadelos que as pessoas têm são vivências no plano astral mais próximo da Terra, mais denso. E é para esse plano astral mais denso que vai a consciência daqueles seres recém-desencarnados. E aquilo é tão parecido com a vida na Terra, aquilo é tão parecido com a vida terrestre, que há seres que desencarnam, encontram ali uma vida tão parecida com esta, que custam a compreender que desencarnaram.
porque continuam vivendo as mesmas coisas daqui, só que num outro plano e num outro nível. E é nesse nível em que se encontram os pesadelos, porque aí os desejos muito fortes das pessoas, os desejos obscuros, os desejos fora da lei, vão formando aí um clima, um cenário. E quando nós vamos parar aí, é isso que se chama de pesadelos. Porque imagine, num nível do astral, todo o pensamento das pessoas más, todos os pensamentos de ódio, todos os pensamentos de posse. Vocês imaginam o que fica aí formado. E quando alguém vai parar aí com a consciência, o efeito que sente é este efeito que apresenta nos pesadelos. E ela pergunta como sair disto. Bem, você recuse os seus pensamentos negativos. Recuse isto. Quando se dá conta de que está pensando negativamente, troque de pensamento, mude o pensamento, transforme o pensamento. Pense positivo, porque aí você não vai mais se sentir atraída por este plano, e quando atravessar este plano, na hora de adormecer, você vai atravessá-lo rapidamente e vai ficar vivendo e agindo em um plano além, em um plano superior. Agora, para mudar esse sistema de pensamentos, para começar a pensar positivo, mudar, enfim, a vibração da mente, esta pessoa pode ler livros espirituais ou ler livros positivos, ler livros que têm uma vibração mais elevada. E a pessoa lendo um pouco por dia, lendo isto regularmente, ela vai mudando a vibração da mente dela. O seu sistema de pensamentos vai sendo regenerado, vai sendo recuperado para energias mais positivas. E aí esses pesadelos vão ficando cada vez mais raros e a tendência é desaparecerem. E uma pessoa estava lendo o livro Um Chamado Especial e lá encontrou o capítulo Maior Espelho de Luz. E ali neste capítulo se diz que à medida que nós vamos nos purificando, não que vamos dando guarida a esta energia de amor, uma informação muito além daquilo que se pode prever nos é passada, nos é dada. Então existe, não, neste plano, várias informações através dos espelhos, deste circuito de comunicação interno. Então, através dos espelhos, nós vamos entrando em contato com essas informações, com estas leis, com tudo aquilo que este plano mental superior, que o plano intuitivo ou que o plano espiritual contém. E ela então, lendo este livro, Um Chamado Especial, imaginou que se aquilo tudo fosse posto em prática, ou se a gente estivesse com essas coisas mais presentes, que a gente não depararia mais com certas situações aqui, neste centro espiritual. E ela está nos convidando a observarmos um pouco mais a ordem, o alinhamento no setor rede de serviço. Ela notou que ali há várias pessoas comandando, que não há uma unidade de comando, que fala-se muito alto, que se desorganiza muito as coisas na hora de trabalhar, e que isso tudo está muito diferente daquilo que os livros dizem e daquilo que os livros pedem. Como ela vinha aqui há anos atrás, e há anos atrás essas coisas eram muito diferentes, ela diz que ficou muito triste. E ela cita então a rede de serviço como típico exemplo da coisa que era ordenada, silenciosa, organizada e que agora apresenta uma descontinuidade de comando e uma certa desordem. Isto é o que ela escreveu e eu estou comunicando para que todos nós possamos olhar isto com cuidado e eventualmente fazer alguma coisa. Agora,
este lado externo das coisas, isto é claro que fica muito a cargo e muito na dependência, não? De nós, como pessoas, como personalidades, como os corpos, né? Que estamos todos aqui em um centro de resgate. Então, no centro de resgate, entram pessoas para serem resgatadas, ou entram pessoas já resgatadas e que precisam passar por um processo de aperfeiçoamento, precisam passar ainda por um processo de purificação. Isso não é com um ou com outro, mas é com todos, de uma maneira geral e em diferentes graus. Agora, alimentando um centro de resgate e possibilitando que um centro de resgate possa continuar o seu trabalho, existem sempre um centro espiritual interno. Existe sempre ou um centro intraterreno, ou uma civilização intraterrena, ou um núcleo suprafísico que está sempre por trás deste centro manifestado no plano físico. E o centro que está por trás deste, como nós sabemos, é Mirnajá, que trabalha em conjunto com outros centros intraterrenos e com outros centros planetários, como por exemplo Herques e Aurora. Então, se nós chegamos em um lugar como este, manifestado na superfície, povoado de seres humanos, recebendo pessoas passantes que têm diferentes problemas a resolver, que estão buscando diferentes graus de cura, diferentes graus de alinhamento, de formas para implantar uma nova vida. Então, se nós estamos num centro de resgate ou em qualquer lugar da Terra, sem considerar o que está por trás disto, o que está por dentro disto, ou o que está acima disto, possibilitando que isto seja vivo e continue trabalhando, nós ficamos, sob certos aspectos, até sem ação. Se nós não temos esta ajuda, se nós não temos esta consciência, esta luz, não é, de um plano superior, que inclusive nos possibilita agir da maneira mais positiva possível, mais elevada possível, em qualquer ambiente terrestre, em qualquer manifestação aqui no plano terrestre. Mirnajá, que está por trás deste centro e que está por dentro deste centro, e portanto que alimenta este centro, Mirnajá hoje está espargindo pelo planeta a sua luz, não é? E levando a todos os rincões do planeta aquilo que a gente chama de seiva de vida, aquilo que é a essência da vida. Então, se isto Mirnajá está levando por todos os lugares do planeta, e se o trabalho de Mirnajá é planetário, muito mais direto é o trabalho de Mirnajá através deste centro. Então, se nós chegamos aqui, ficamos focalizando os problemas, ou ficamos localizando as coisas problemáticas, pessoas ou coisas, então aqui nós ficamos um pouco desfocados e deixamos de ter aquela energia necessária para trabalhar aqui, para estar aqui, para servir aqui, ou para transformar, ajudar a transformar o planeta a partir daqui. Do ponto de vista externo, do ponto de vista etérico, Mirnajá está muito focalizada na América do Sul, em certas áreas da América do Sul, não só aqui nesta área, mas também em várias outras áreas. E nestas áreas nas quais Mirnajá está muito polarizada, existem passagens interdimensionais preparadas para nós entrarmos por elas. E essas passagens interdimensionais, que existem aqui, neste centro, e que existem em outras áreas da América do Sul, são essas dimensões, esses núcleos, nos quais nós podemos experimentar outras dimensões, ficarmos conscientes em outras dimensões deste mesmo plano, ou ficarmos conscientes em outros planos de consciência. Então, Mirnajá construiu esses portais interdimensionais. E, através destes portais,
não só nós podemos entrar em contato com outras dimensões desta mesma Terra, desses mesmos lugares, então vamos encontrar coisas completamente diferentes, vamos encontrar vibrações muito mais sutis, não é? Vamos encontrar ensinamentos mais puros, ensinamentos mais elevados, ensinamentos menos formais, com os quais a gente entra em contato intuitivamente ou entra em contato através do coração. Então tudo isto está disponível, mas nós temos que atravessar esses portais, temos que aprender a vibrar em vibrações superiores desses mesmos lugares. E esses portais servem também para nos conduzir como núcleos internos ou para conduzir os nossos corpos sutis, isto é, o nosso corpo etérico, nosso corpo astral ou nosso corpo mental, para outras dimensões e para entrarmos em contato com trabalhos de cura, com trabalhos de alinhamento ou com trabalhos de informação, com trabalhos de estudo. E estas áreas intermediárias, que ficam, por exemplo, entre esta área física e as áreas mais espirituais, então estas áreas intermediárias, elas estão sendo preparadas para receber os nossos corpos sutis, para receber os nossos corpos internos e ali serem tratados, ou até para receber consciências de seres desencarnados que podem então ali passar por todo um processo de cura, de reeducação. Então isto tudo está contido aqui neste centro espiritual, nos seus níveis internos. Então, no plano físico, nós temos uma vida, temos um ritmo, tem um certo ponto, um projeto de desenvolvimento. No plano físico, nós temos tudo isto, temos partilhas, temos estudos, temos coral, temos uma série de coisas no plano físico que facilitam, que nos ajudam a entrar em contato com esses outros planos. Então aqui, tudo que se faz no plano físico é sempre em função de nós ficarmos mais próximos desses planos internos, desta vida superior, que não é aqui no plano físico. Esta vida superior é num outro plano de consciência, é num outro nível de consciência. Não se pode pretender uma vida superior aqui. Então, a vida aqui é como uma preparação, é como um estímulo, é como um convite, é como uma recordação daquilo que nós podemos viver, podemos encontrar e podemos contatar. Aqui, por exemplo, no mundo externo e na parte mais concreta da mente, na parte mais mental, nós encontramos muitas informações, muitas ideias, fatos suprafísicos descritos, mas isto não é a realidade direta. Isto é uma coisa projetada aqui e densificada, porque aqui nós precisamos de palavras para expressar as coisas, nós precisamos de ação física externa para construir. Isto tudo cria uma densidade, mas isto não é a finalidade em si das coisas no centro espiritual. Isto tudo são os elementos, isto tudo é o caminho, isto tudo são os instrumentos para nós aprendermos a usar aqui na Terra para transformar a vida na Terra naquilo que ela pode ser transformada, para nós harmonizarmos o mais possível esta vida na Terra, mas isto é em função de nós estarmos mais próximos desta vida interior, desses níveis de maior perfeição. Por exemplo, a energia mental aqui, nesse plano, ela pode receber as ideias dos outros planos, né? Ela pode estar em contato com a energia cardíaca, pode melhorar muito o nosso plano mental e pode construir muito positivamente a partir da mente dos indivíduos, a partir das ideias, tudo isto. Mas, em Mirnajá, a energia mental é completamente diferente. A energia mental, ela está em contato com a energia universal, da mente universal. Então, a energia mental em Mirnajá não tem, obrigatoriamente,
formas, pensamentos densificadas, como pode ter aqui, neste plano terrestre. Então, a energia mental em Mirnajá, ela não é formas, pensamentos. Ela é uma energia já transformada, já purificada, já identificada com a mente universal, com a mente única, em um determinado grau. Em Mirnajá não existe esforço para se chegar a algum ponto. Veja como é diferente, não? Isso está aqui, está aqui. É só você entrar por uma porta destas, você encontra tudo isso, você está vivendo tudo isto. Então, não existe luta pela vida, não existe esforço, não precisa grandes planejamentos, não? Não existe tempo que passa. Em Mirnajá, ninguém está com pressa, ninguém está atrasado, ninguém está adiantado. Isso não existe. E isso está muito próximo aqui. Isso está na dimensão imediata, isso está no etérico aqui. Então veja, se aqui nós vamos nos preocupar com a atitude das pessoas na rede de serviço, nós vamos perder tudo isto. Nós vamos ficar completamente anuviados, completamente desarmonizados e vamos deixar de ser canais, instrumentos para melhorar as coisas aqui dentro do possível, nos limites em que elas podem ser melhoradas. Então precisa que a gente não se confunda, que a gente não se confunda. Quer dizer, por estarmos encarnados no mundo, por estarmos fazendo parte da humanidade de superfície, externamente, nós não temos que nos confundir com isto. Não temos que perder de vista aquilo que realmente somos e onde, na realidade, nós estamos. Porque nós estamos realmente nestas coisas, com a nossa alma, com a nossa mônada e com os nossos corpos internos. É aí que nós estamos. Não vamos nos confundir. Nós estamos aí, e encarnados aqui, e com prolongamento aqui, vivendo as coisas daqui. E quanto mais nós temos esta consciência de que temos esta ligação, quanto mais nós tivermos a consciência de onde estamos realmente, porque nenhum de nós está na casa 1, nem na casa 3, nem neste salão. Nós estamos num outro plano e estamos com prolongamento aqui. Estamos aqui a serviço, estamos aqui cumprindo uma tarefa, então não nos confundamos com essas realidades. Mesmo quando aqui surgem situações às quais nós temos que nos dedicar, nós temos que às vezes insistir um pouco para que as coisas aconteçam de uma certa maneira, por causa das forças heterogêneas que estão em circulação nesses planos de vida. Então, nunca nos esqueçamos onde estamos e o que realmente estamos fazendo, que é para a nossa ação aqui não ficar limitada demais, não ficar muito humanizada, de forma que não sirva mais para resolver coisas sutis na evolução sutil. Porque se nós nos humanizarmos muito, nós perdemos o contato com o mundo sutil. Então podemos fazer bem pouco por esta terra de superfície. Se você perde o contato com as coisas sutis, você aqui pode fazer quase nada. Porque aqui as leis são materiais, as coisas são mais lentas, as transformações são mais lentas, tudo é mais vagaroso. E se você perde o contato com este mundo sutil, você aqui fica fazendo coisas aparentes, fica lidando com uma aparência, confundido com esta aparência, e sem ter aquela impressão, aquela vivência de que está colaborando com o plano evolutivo. Porque se você perde a ligação com os planos internos, e se você se confunde com o que se passa aqui, você não vai ter a percepção de que está vivendo um plano evolutivo. Você vai sentir uma evolução material em andamento, a evolução nos níveis mais densos, mas o plano evolutivo, você vai perder contato com ele, você vai perder consciência do que deve ser feito com esta matéria densa, do que deve ser feito com as pessoas que ainda não têm a consciência desenvolvida, do que deve ser feito com estes corpos que ainda precisam de purificação, precisam de cura, precisam de ordenação,
corpo mental, corpo emocional e corpo etérico físico. Então, é preciso esse alinhamento, é preciso não esquecer estas coisas, porque senão a vida aqui embaixo fica uma vida terrestre comum, normal, que a gente encontra em qualquer lugar do planeta. Uma vida cega, sem horizonte, sem perspectivas, uma vida de luta, na qual, como nós vimos ontem, uma das coisas centrais é o dinheiro. Imagine vocês, que vida é esta? Então, precisa que não se perca este alinhamento, precisa que não se perca esta conexão, porque senão as coisas aqui ficam mesmo um pouco sem sentido. Isto é um trabalho que tem uma grande repercussão no ser, porque isto é um trabalho que reflete nos nossos planos internos e que possibilita que nos nossos planos internos os nossos corpos internos até mudem de leis, deixem de estar sobre certas leis materiais para estarem sobre leis mais sutis, para estarem sobre leis mais adiantadas, mais evoluídas. Nós como espíritos, por exemplo, neste momento, nós como mônadas, estamos fazendo a transição desta lei retributiva, desta lei de causa e efeito. Lei retributiva é aquilo que Jesus dizia, é dando que se recebe. Quer dizer, é uma coisa que você faz para ter retribuição, uma coisa muito primária e que há 2000 anos atrás era uma coisa que estava despertando nas pessoas. Elas ainda há 2000 anos atrás, a humanidade de superfície, nem tinha noção ainda da lei retributiva. Há 2000 anos atrás, eles ainda não sabiam que é dando que se recebe. Já passaram 2000 anos e isto hoje é uma lei muito densa, é uma lei muito material e nós precisamos estar em contato com esses planos superiores para sairmos desta lei retributiva ou para esta lei do dando que se recebe não ter mais tanto efeito sobre nós. Perante a lei do serviço, dando a que se recebe, isto é um entrave, isto é um obstáculo, porque o serviço é incondicional, o serviço não é para receber nada em troca. Então esta lei retributiva dentro da lei do serviço, dentro de uma vida de serviço, é um obstáculo realmente muito sério. E dentro desta lei do serviço, se você vai criar uma barreira com uma pessoa por causa daquilo que ela emite, então isto na lei do serviço hoje é uma aberração. Então precisa que a gente esteja bem liberado destas leis densas, destas leis materiais, para podermos ir encontrando as outras e vivendo dentro das outras e ampliarmos muito mais o nosso sentido de serviço. O que precisa ser ampliado é o nosso sentido do serviço, é a purificação do nosso ser, para depois nós termos uma rede de serviço à altura daquilo que é o plano evolutivo. Por exemplo, numa rede de serviço aqui no plano material, não se trata de servir alimentação para as pessoas somente. Se trata de servir uma alimentação cheia de uma energia de amor, cheia de uma energia evolutiva. Se trata de uma mesa num refeitório ser um lugar de aperfeiçoamento para as pessoas, de maior compreensão para as pessoas. Então veja quanto falta na nossa rede de serviço, quanto falta nos nossos refeitórios, quanto está para ser feito, aperfeiçoado e construído. Então, isto tudo está na nossa mão, para trabalharmos e para vivermos. E nós teríamos também que, superando, transcendendo estas etapas primárias, transcendendo este dando a que se recebe, esta lei retributiva, esta lei kármica material, nós começarmos a entrar numa outra lei, que se chama lei dos ciclos, que muitos de vocês já estudaram, mas que na hora de praticar, a gente está um pouco adormecido, a gente está um pouco inerte, a gente está muito influenciado pela força da lei retributiva e a gente às vezes até deixa de acompanhar esta lei dos ciclos quando ela passa por nós.
A lei dos ciclos traz oportunidades planetárias, traz as oportunidades para o planeta. A lei dos ciclos traz os ciclos do planeta. Ela contém a energia para realizar os ciclos no planeta. Então, muitas vezes, passa por nós a lei dos ciclos com uma oportunidade muito maior do que aquelas que a gente está acostumado a ter. Porque nós, na lei retributiva e nesse nível astral, emocional, mental, humano, nós temos as oportunidades individuais, pessoais. Damos muito valor para essas oportunidades. Só que essas oportunidades pessoais, essas oportunidades individuais, não levam em conta o que elas acarretam nos outros. Então você está tendo uma oportunidade, por exemplo, neste momento, de comprar um abrigo para o frio, para você se vestir no frio. Isto dentro da lei evolutiva, da lei retributiva material. Mas quando você está tendo a oportunidade de comprar aquele abrigo para você se vestir, você não está dando abrigo para todos os que não têm abrigo. A lei retributiva cuida dos indivíduos também. Então é preciso transcender esta lei, que é para que quando você se vestir, você não deixe ninguém nu. Compreende? Eu estou falando de uma coisa material bem compreensível. Você precisa, quando se alimentar, não deixar ninguém com fome. Então, precisa mudar de nível, precisa mudar de lei. E na lei dos ciclos, isso está resolvido. Porque na lei dos ciclos, vem o ciclo de oportunidade para todos. E só se perde a oportunidade se a gente não reconheceu, ou se a gente não estava preparado para ter a oportunidade, ou se a gente recusa a oportunidade. Veja, um exemplo de lei dos ciclos trabalhada aqui. Aqui nós temos um setor de plantios que não está preocupado em nos alimentar individualmente. Porque nós, individualmente, somos verdadeiros problemas alimentares. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um precisa de uma coisa, outro precisa de outra. Vocês sabem como é. Então, o setor de plantios não pode se preocupar com isto, porque isto é um nível que não é bem o nível de um centro espiritual. Então, o setor de plantios faz o seu planejamento, planta, colhe, armazena, pensando em grupos e pensando em ciclos daquele grupo. Então, se faz um plantio pensando em todos. E como se faz pensando em todos, sempre sobra. Porque a gente pensou em todos, não pensou só em si. Se você pensa só em você, você corre o sério risco de não ter o que comer, porque você está pensando em você. Então aqui entra o seu karma pessoal, entra o seu karma individual, entra o karma de quem está envolvido com aquilo, muito diretamente. Se você está fazendo em grupo, se você está participando de ciclos grupais, se você está entrando nesses ciclos de realização, você está mudando de leis. Então, dentro de um grupo, quantos seres que teriam dificuldade individualmente para se alimentar, estando em um grupo, não tem, porque aquele grupo já resolveu, aquele grupo já está na lei dos ciclos. Então tem muitos seres ainda egoístas ou ainda muito ignorantes que estão ainda na lei do karma material, que estão ainda padecendo de problemas pessoais. Há muita gente ignorante, muita gente ainda atrasada com isto. Então, o contato com a energia espiritual, o contato com a lei dos ciclos que está funcionando em um grupo espiritual, o contato com isto vai diluindo estas cadeias, vai dissolvendo estas correntes. Então, realmente este é um ciclo de grande oportunidade para todos nós, porque cada um de nós está nessas leis num determinado grau. E cada um de nós tem um certo grau de necessidade para dissolver certas coisas, dissolver certas prisões, dissolver certas correntes, certos laços,
certos preconceitos, certas formas de pensamento arraigadas. Todos nós necessitamos de um certo grau de liberação. E Mirnajá está aqui presente, mas não como mundo velho, não como vida de superfície. Está aqui presente não só como consciências encarnadas, mas está aqui presente num outro plano, num outro nível e já bem liberta de tantas destas coisas. Aqui, por exemplo, tem uma frase que foi retirada de um dos nossos livros. Estais diante da possibilidade de ir além da vossa própria órbita. Não só órbita planetária, porque Mirnajá, estando em contato com órbitas de outros mundos, de outros pontos do cosmos, de outros núcleos do cosmos, então nós estamos com a porta aberta também para transcendermos a órbita deste planeta. Transcender a órbita deste planeta é uma grande oportunidade, porque isto não é um planeta sagrado, isto é um planeta kármico, isto é um planeta que ainda não resolveu muitas coisas involutivas que há aqui. Então, se você fica na órbita deste planeta, se você fica restrito a esta órbita, a sua consciência está muito limitada. Então, mesmo servindo neste planeta, mesmo estando neste planeta, nós temos já a possibilidade, a oportunidade de estarmos com contatos com outras órbitas, ou de estarmos até frequentando outras órbitas. E o texto diz: maiores, mais amplas, mais sutis e menos dependentes das relações formais. Porque as relações formais também nos prendem muito. As relações formais estão em leis materiais. Então nós temos que transcender tudo isto para estarmos também com a possibilidade de termos outros tipos de relações. Imagine se entre nós não tivéssemos tantas relações formais, mas se entre nós já estivéssemos nos relacionando conscientemente nos nossos níveis mais elevados. Que rede de serviço teríamos, hein? Que sessões de estudos teríamos, não é? Que plantios teríamos? Porque aí iríamos encontrar os devas, iríamos encontrar os elementais que estão em outros planos, iríamos encontrar a essência do reino vegetal, iríamos compreender o plano para o reino vegetal, iríamos já perceber as espécies vegetais que devem desaparecer, que deverão transmigrar deste planeta para outros planos, para outros mundos. Então veja como seria tudo muito mais atual, como seria tudo muito mais efetivo, tudo mais puro, mais direto e principalmente mais simples. E aqui, entre as coisas que recebemos, está uma notícia de alguém que vem de um destes países da América do Sul e que está comentando a reflexão que nós fizemos ontem a respeito das profecias. E ela diz que existem grupos que estão vivendo estas coisas, que estão buscando isto em grupo. Se reuniram para buscar estas coisas, se reuniram para viver estas coisas. E lá num país onde ela frequenta, ela diz que há um grupo que está procurando viver estas sementes que ainda são improdutivas, mas que são vivas e que são muito reais. Serem uma só raça, serem uma só religião, serem uma só moeda, serem uma só família, serem um só idioma. Belas sementes, não? Para a sexta e para a sétima raça, para a consumação de todas estas raças humanas. Mas veja, tem grupos formados para viver estas coisas. É claro que eles não vão conseguir efetivar tudo isto já, mas estão vivendo todas estas sementes e que são coisas que estão localizadas
lá na consumação das raças, lá no final da 7ª raça humana. Mas como nós já sabemos como serão essas raças humanas, como nós já sabemos que desenvolvimento será este, então nós já podemos ir participando disto interiormente, internamente, com o nosso ser. E a nossa mônada e o nosso espírito pode já estar lá. A mônada pode já estar com certos prolongamentos nesta raça futura. E isso nos ajuda muito a irmos transformando esta situação atual, que realmente é um pouco atrasada em relação à consciência que nós já temos em certos setores da vida e também um pouco atrasada em função daquilo que é o plano evolutivo para esta época. Então, nós estamos falando bastante nas sementes, né, nesses dias, e vamos ver se ficamos com elas todas muito presentes.